E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, vocês, amigos, amigas, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Sabadão, gravando um pouquinho mais cedo, eu tava assistindo o jogo do Corinthians agora, o Corinthians estava ganhando do Juventude de 2-0, acho que acabou assim. Com esse resultado, o Corinthians assume a liderança do campeonato. Bom, tem rodada, tem jogo hoje, tem jogo amanhã, então não vou falar da classificação do São Paulo ainda, porque não dá para falar. Queria falar para vocês hoje sobre esse meia do Vélez, Sárcios, aí que saiu na imprensa argentina, um jornalista argentino falou que o São Paulo até já teria feito uma proposta para ele. Então, vou passar para vocês as informações que eu tenho, que eu apurei de acordo com esse jornalista aí. Deu até valores. Mas antes de falar do São Paulo, vamos falar do nosso futebol, melhor aplicativo de futebol para celular. Vou deixar no primeiro link da descrição e você baixa de graça e acompanha as novidades do seu time. No nosso caso aqui, o Tricolor, mas você pode acompanhar as notícias do seu time, as informações e todo o aplicativo mais legal, mais bonito, mais fantástico que tem e de graça, totalmente de graça. Vai estar no primeiro link da descrição. Se você não baixou ainda o OneFootball, não perca tempo. Tenho certeza que você vai gostar. Todo mundo que baixa, comenta aqui. Pô, legal, Barolo, obrigado, deu uma força. E amanhã você pode acompanhar o jogo do São Paulo, que vai só transmitido pelo Premiere. Se você não tem, você assiste pelo OneFootball, tá bom? Bom, sobre o vídeo de ontem, falamos sobre os salários atrasados. E muitos de vocês concordaram comigo sobre a dificuldade do São Paulo pagar. E aí, algumas pessoas me falaram que o Belmonte falou, o Casares falou, a diretoria do São Paulo falou, teria dito uns tempos atrás aí, que os salários estão sendo pagos. Isso eu também tinha ouvido falar, e tenho ouvido falar há muito tempo que os salários têm sido pagos. O que não significa absolutamente nada, né? Porque esses acordos aí, o acordo tem sido pago também já faz tempo. O que eu queria saber é se existe uma programação de pagamento, porque o planejamento era pagar agora até o meio do ano, parece que esse planejamento foi por água abaixo, então o pagamento seria feito total só no final do ano, isso que eu gostaria de entender. Porque estão sendo feitos, está sendo pago, é muito vago, né? Eu não sei se você trabalhasse numa empresa, está sendo pago, será que você como funcionário ficaria contente com isso? Eu queria mais detalhes sobre esse pagamento aí, sobre essa forma de pagamento. Eu sei que não é dessa gestão, muitos de vocês lembraram também, o acordo foi feito pelo Sem Caneco e sobrou para o outro presidente, né, que é muito comum acontecer aqui no Brasil, os presidentes dos clubes fazem essas lambanças e depois sobra para o próximo presidente, como o Casares pegou um monte de bucha aí, também é da mesma turma política, não é vítima nenhuma, mas as dívidas e esse acordo foi feito pelo Leco. Então, para mim, continuo muito preocupado. Muitos de vocês concordaram comigo da questão do amor, que não é nenhuma crítica, né? Que não jogar por amor, os caras são profissionais. Inclusive, alguns lembraram, Barolo, mas você vai trabalhar numa firma, você não vai trabalhar por amor? Concordo, né? Eu falei para vocês. Não vejo crítica nenhuma, não é uma crítica em relação aos jogadores. O que foi acordado tem que ser pago. O jogador tem família também, tem os seus compromissos financeiros, os seus pagamentos. É claro que não é como um operário comum, como a gente, que tem uma vida normal, né? Mas tem que receber. Então, eu ainda estou procurando essa informação. Se existe pelo menos um planejamento, o que foi conversado com os jogadores, sabe? Assim, até o final do ano se paga, até o final do ano, então já estão protelando a dívida. Eu só queria uma resposta oficial, porque isso está sendo pago, os salários estão sendo pagos. Eu queria mais detalhes só sobre isso, para a gente já esperar, né? Porque eu acho que é correto esse pagamento, tem que ser feito o acordo. E, na minha opinião, antes de fazer qualquer coisa, qualquer contratação, vou falar os números, os valores desse jogador aí do Vélez, que o São Paulo não desmente nem confirma, mas tem que, para mim, antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer atitude, tem que pagar os jogadores. E aí hoje eu tava vendo uma chamada do Bola da Vez que vai ser com o Lucas, tem uma entrada do Casares que ele fala, estamos aqui brincando, né? Estamos aqui com o contrato só para você assinar. Então, eu acho que não tem nada que assinar contrato com ninguém. Tem que acertar os valores que devem para os jogadores que estão lá, para esses caras jogarem com o mínimo de profissionalismo até o final do ano, para a gente não chorar aqui as eliminações. Sobre a seleção brasileira, lembra que eu falei sub-20, que tá o Caio, o Patrick e o Beraldo? Eles ganharam do Equador 4-1 ontem, né? E os três São Paulinos em campo, mas nenhum deles fez gol. O Caio jogou, o Patrick jogou, o Beraldo também entrou no segundo tempo. O Brasil joga amanhã, 8h30 da noite, contra o Uruguai, encerra a participação desse torneio internacional sub-20 do Espírito Santo. Esse torneio é preparatório para o Sul-Americano sub-20, que acontece em janeiro do ano que vem, que dá uma vaga para a Copa do Mundo FIFA Futebol sub-20, tá bom? O sub-20 do São Paulo, falando em molecada, o time do Alex goleou o Juventus hoje por 5-1, continua tranquilo na competição, líder do grupo 11 com 15 pontos, 5 a mais do que o segundo colocado, que é o próprio Juventus,
que tem 10. Então o time do Alex no Campeonato Paulista tá indo bem. Copa do Brasil, gente, a CBF anunciou, anote na sua agenda. Tem um dado importante aqui que eu quero que você já anote pra você não esquecer, ó. Quinta-feira, dia 23 de junho, às 8 da noite no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Quinta-feira, 14 de julho, 2 semanas depois, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Atenção, transmissão dos 2 jogos Amazon Prime Video. Então não é Premiere, não é YouTube, é Amazon Prime Video. Deve ser aquele esquema com Thiago Leifert, com o Cazé, deve ser aquele esquema lá. Então os 2 jogos, quinta-feira, 23 de junho, 8 da noite, São Paulo e Palmeiras, e quinta-feira, 14 de julho, às 8 da noite também, Palmeiras e São Paulo, todos na Amazon Prime Video, tá bom? Esqueci de falar com vocês também sobre o Caleri, que ele deu entrevista depois do jogo contra o Curitiba e falou que time que toma muito gol não vai ganhar nada nunca. O Rogério Ceni discordou dele, disse que não, que tem time que toma gol pra caramba e é campeão e ganha e tal. Só um detalhe, tirando o Flamengo, o São Paulo pegou os adversários que o São Paulo pegou, tirando o Flamengo, nenhum dos adversários que o São Paulo pegou até agora é apontado pelos especialistas como favorito, só o Flamengo. Aliás, nossa única derrota. Então, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo só não tomou gol na estreia contra o Atlético Paranaense. Depois foram 9 jogos, o São Paulo tomou gol nos 9 jogos. Que o Caleri tá falando que time que toma gol não vai pra frente, o Rogério Ceni disse que não tem problema. E sobre o Caleri ainda, contra o Curitiba, ele marcou o 100º gol na carreira, ficou super feliz, marcou o 100º gol na carreira, são 38 gols com a camisa do São Paulo nas 2 passagens, e com isso ele se isolou como o 5º artilheiro estrangeiro na história do São Paulo. Só perde para o Pedro Rocha, que tem 119 gols. E falando em números, eu não ia nem falar isso para vocês, porque aí vai dar ideia de renovar o contrato com o Igor Vinícius. Eu vou passar esse número para mais uma curiosidade, porque primeiro que ele não joga tênis, ele não joga sozinho, e nos jogos que ele entra, quando o Rafinha tá cansado, ele não é titular, mas se o São Paulo vencer amanhã, ele bate o recorde de vencibilidade no estádio com 38 jogos. Bate o próprio recorde do próprio Pedro Rocha. Nessa temporada o São Paulo tem 11 vitórias no Morumbi e um empate, mas como ele não joga tênis, como ele só entra quando o Rafinha tá cansado, ele não é titular, não tem destaque nenhum, e para mim um dos piores jogadores do elenco, eu estou fazendo só por curiosidade, não é porque tem que renovar o contrato com ele. Se bem que eu, na minha opinião, acho que vão renovar, porque ele não ganha, dizem, nenhuma fortuna, mas para mim qualquer R$100 é uma fortuna pro Igor Vinícius, e deve renovar contrato com esse jogador aí. Lembrando que o São Paulo emprestou o Natan pro Curitiba, que para mim é muito mais jogador, mas tô de olho nessas renovações aí. Para mim, vocês sabem a minha opinião, eu acho um absurdo renovar com esse jogador, porque mantém o padrão do São Paulo lá embaixo, na minha opinião, tem no lateral como o Igor Vinícius, me desculpa. Sou muito mais João Moreira com 17 anos do que ele. E falando em vencibilidade, o Ceni tem a maior sequência invicta dele próprio na carreira, desde que ele começou como treinador lá no próprio São Paulo. São 14 jogos de invencibilidade. Isso também não quer dizer muita coisa pelo seguinte, desses 14 jogos, foram 8 empates. Então, isso não coloca o Ceni num... Nossa, campanha maravilhosa, 14 jogos de invencibilidade, 8 empates, então não resolve muito. Só para lembrar, quando ele estava no Flamengo, ele teve 13 jogos de invencibilidade com 5 empates. Mas, números curiosos aí sobre invencibilidade. Espero que a mente continue com esse bom desempenho no Morumbi, porque senão pode esquecer qualquer sonho. Se não ganha fora de casa, se não ganhar em casa, esquece, vai lutar para não cair. O jogo amanhã é 4 da tarde, transmissão do Premier, arbitragem do Sávio Pereira Sampaio, árbitro FIFA, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade, José Reinaldo Nascimento Júnior, o trio é todo de Brasília, e no VAR, Rafael Trace de Santa Catarina. Rogério Ceni deve ter 6 desfalques, né? O lesionado Sara, que aliás, o Rogério tá prevendo que ele volte a jogar só no ano que vem, não é segundo semestre, é no ano que vem. Nicão, Thales Costa e Alisson contundidos, Igor Gomes suspenso, e o Arboleda, que o Equador tinha um jogo marcado hoje contra Cabo Verde, não sabe se joga, não deve jogar, duvido que jogue. E quem deve estar à disposição, que treinou depois de ficar, 5 anos fora se recuperando de uma lesão muscular, é o Andrés Colorado. Então, eu não aposto em time, não sei como o Rogério Ceni entra, mas ele pode ir com o Jandré, Diego Costa, Miranda e Léo, o trio de zagueiros, Rafinha ou Igor Vinícius, Luan, que pode ter mais uma chance, Nestor, André Anderson ou Patrick, porque o Igor Gomes não vai jogar, ele vai ter que optar, Wellington ou Reinaldo na ala, e na frente eu acredito que ele vá com Éder e Caleri. Tô com essa impressão. O América, nono colocado, né? Até agora, né? Não dá pra... Vai ter jogo, mas
tem 14 pontos em 10 jogos, 1 ponto a menos que o São Paulo. Tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O mesmo número de pontos, porque o São Paulo tem um ponto a menos que o São Paulo, porque o São Paulo tem um monte de empate, tá vendo? Porque a gente sabe que empatar não resolve porcaria nenhuma. Fez 11 gols, tomou 12, tem um saldo negativo de 1, perdeu para o Ceará na última rodada. O time o América é comandado pelo Wagner Mancini. É líder em passes errados no Campeonato Brasileiro, além de ser o time que comete mais faltas. Ao todo, o América já deu 438 passes errados em 10 jogos. Mas, desculpa, gente, o pessoal que acompanha o América diz o seguinte, que tanto o número de faltas como o número de passes errados é por causa do esquema de jogo do Mancini. Depois que o América fez um jogo contra o Atlético Mineiro, o Mancini mudou o jogo, mudou o esquema. Ele pressiona a saída de bola e quando tá e gosta de jogar no contra-ataque. Então, nessas bolas longas de contra-ataque, erra muito passe e nessa pressão de saída de bola comete muita falta. E aí, são 175 faltas em 10 jogos, uma média de mais de 17 faltas por jogo. Sabe que pode ter lei do ex amanhã, né? O Boi Bandido, o Aloysio Boi Bandido, depois de 9 anos, enfrenta pela primeira vez o São Paulo. No São Paulo ele fez 66 jogos e 21 gols. No América, desde que ele voltou pro futebol brasileiro, são 9 jogos e 2 gols. Pelo amor de Deus, né? Só faltava tomar gol do Boi Bandido. Antes de falar desse argentino aí, 1xBet, primeiro comentário fixado, você clica, usa o código promocional Barolo, e se quiser apostar no São Paulo, não, tem gente que tá confiante nesse jogo contra o América. Primeiro comentário fixado, usa sempre o código promocional Barolo, tá bom? Um jornalista chamado Ramita Boss, um argentino, publicou que o São Paulo fez uma proposta formal por um jogador do Vélez Sarsfield, chama Luca Orellano. 20 anos, cria da base do Vélez, o Vélez tem uma tradição de revelar jogadores na base, né? Ele é assim, ele joga desse jeito, usa a camisa 10, mas não é um meia clássico. Ele joga do lado direito, um ala, ponta que joga do lado direito. Características, bom passe, driblador e finaliza bem. Bom, se foi isso, é um craque, né? Fez 88 jogos como profissional pelo River, 11 gols e deu 13 assistências. Só que aí, tem a ver, né? Porque o São Paulo procura jogadores no mercado sul-americano, só que me assustou o valor. Esse cara disse que a proposta foi feita por 50% dos direitos do moleque, por 4 milhões e meio de dólares, o que dá o equivalente a 23 milhões de reais. E aí, a gente volta para aquela história do pagamento dos jogadores, né? Vai reforçar, vai gastar dinheiro e não paga o salário que estão acertando o salário dos jogadores. Em todo caso, quem deu essa informação, disse que inclusive que a proposta foi feita, mas os clubes continuam negociando e pode ter novidade na semana que vem, foi o seu Ramita Boss, um jornalista argentino. Em todo caso, eu tô de olho e vou contando para vocês, tá? E para finalizar, o Curitiba suspendeu aquele torcedor que jogou uma lata de Coca-Cola no jogador do São Paulo, foi no Caleri. Porque aí, você identificando o torcedor, diminui o risco de pena, que pode até ser perda de mando de jogo do Curitiba ou multa que varia de 100 a 100 mil reais, 100 reais a 100 mil reais. Eu quero saber se aconteceu alguma coisa com o Corinthians, que jogaram pilha na cabeça do Reinaldo, grito homofóbico, sinalizador, aconteceu alguma coisa? Teve alguma punição pro Corinthians que eu não fiquei sabendo? Hoje eles jogaram na Neoquímica Arena. Só tô de olho. Duvido que vai acontecer alguma coisa com o Curitiba, né? Se inscreva no canal pra você concorrer à camisa, 440 mil inscritos. Amanhã, como eu ainda tô me recuperando, não vou nem no jogo, amanhã eu queria muito ir, mas não vou poder, não vou arriscar e sair desse jeito aqui. A gente faz só a live do intervalo amanhã, tá bom? Porque depois tem a coletiva do Barolo Lives, aí depois tem vídeo, aí depois a gente faz... Então o coletivo te espera amanhã no intervalo do jogo amanhã, tá? No intervalo a gente conversa. Momento Maguila, Haroldo Júnior de Cascavel, no Paraná. Um abraço pro Damião Galdino, de João Pessoa, na Paraíba. Pro Júnior e pra Ana e pro Edgar, moro no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Te espero amanhã. Um ótimo dia dos namorados, hein? Cuida bem da sua namorada, da sua patroa, da sua esposa, da sua... Você também, que minha amiga que tá me assistindo, né? Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã aqui no Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo, eu quero ter razão, quero ser campeão. Deixa seu comentário aí, se animou com esse menino aí do Vélez? Tô de olho, vou contando informações para vocês. Forte abraço, tchau.